Fala, minha turma, tudo bem com vocês? Ótimo domingão para vocês, tá? Que tenhamos um domingo tão bom como foi nosso sábado também, graças a Deus. Conseguimos fugir de algumas zebras, resultados como eu falei do Ambas, no Hat, entre outras. Graças a Deus deu tudo certo, tá? Família, para vocês que não tem cadastro na Beto Nacional, vocês já sabem, ponte a câmera aí pro QR Code, tá? E faça seu cadastro. Galerinha, vamos iniciar aqui o planejamento do nosso domingo, tá? Planejamento com alguns jogos interessantes, certo? Então vamos passar aqui para vocês, começando pela primeira rodada da Itália, que é sempre essa rodada de 8h30 aqui no solzão lá da Itália. Então, vamos iniciar. Família, aqui temos o Como, tá? Que embora seja um time com um nome esquisito, mas é um bom time quando joga dentro de casa. Vou explicar por quê. A cultura e o jeito do Como jogar é um time em qual ele busca gols o tempo inteiro. Ele deixa espaço. Então sim, ele é um time que sofre gols. Mas ele é um time também que marca. Certo? Leve essa informação. Fora de casa, a Napoli é a melhor visitante. Ela só tem um empate fora de casa, 23 gols sofridos e 23 gols marcados e 11 sofridos. Por que isso? Porque o seu técnico, né, Antônio Conte, ele é um técnico que busca sempre fora de casa ser um time que trave o jogo e ele consegue sair no contra-ataque e marcar seus gols. Isso é importante. Os últimos 5 jogos da Napoli: venceu o Genoa por 2-1, venceu a Fiorentina por 3-0, a Atalanta por 3-2, a Roma empatou em 1-1 e a Napoli em 2-2. Então, o que é que podemos ver aqui? Ele marcou gol em todos esses 5 jogos. O Como, dentro de casa, ele perdeu para o Juventus. E esse jogo aqui foi muito injusto. Ele foi melhor do que a Juventus, tá? Mas é como eu falo para vocês, ele é um time que ele aceita sofrer gols. Embora ele marque, ele é um time que ele aceita. Então, teve uma derrota aqui para a Atalanta. Aí ele venceu o Udinese sofrendo gols. Ele perdeu para o Milan. E ele venceu o Lecce por 2-0. Então, família, hoje na classificação geral, o Napoli é o segundo colocado, apenas um ponto, tá? É abaixo da líder Inter. Certo? A Inter tem um maior saldo de gols, isso a gente também tem que levar em conta, certo? E o Como está aqui com 25 pontos, ele está a 4 pontos do primeiro da zona de rebaixamento. Então, ele sempre tem que sim que estar pontuando. Mas o que podemos encontrar aqui é uma boa análise. Vamos para a Itália, Napoli Como. Família, eu acredito que a Napoli não perde essa partida. Primeiro critério é esse. Acho muito difícil que a Napoli perca. Então, uma dupla chance aqui para a Napoli. A 1,30 está muito bom. A 1,29, né? Está muito bom. Empate ou Napoli. Felipe, eu quero outro resultado com um odd maior. Empate anula Napoli a 1,51. Tá? Para mim aqui não tem mistério, não tem segredo. É resultado em cima da Napoli. Ah, eu quero fazer um bilhete com outra entrada. Se quiser fazer uma entrada de maior segurança, você pode colocar a Napoli com um gol, mas sua cotação vai ficar 1,10. Você vai ter que colocar com alguma outra coisa, tá? Que compense. Então, família, aqui nesse caso, para a entrada única, empate anula Napoli, certo? E para colocar no bilhete, Napoli ou empate, certo? Acho muito difícil que a Napoli perca para o Como. A Napoli já pegou times muito mais fortes, com questão assim de força ofensiva maior, que pressionasse a Napoli, e a Napoli conseguiu segurar esses resultados, certo? Vamos para o nosso segundo jogo. Real Madrid e Girona. Família, com a vitória do Barcelona, o Barcelona agora abriu 3 pontos de diferença para o Real Madrid, certo? O Barcelona e o Atlético de Madrid, ambos já estão com 25 jogos e o Real Madrid ainda tem 24. Dito isso, né, o saldo de gol do Barcelona ele é maior que o do Real Madrid, correto? Então, família, dito isso, aqui é interessante, tá? É a melhor opção, na minha visão, é buscar algo a favor do Real Madrid. Mesmo que o Real Madrid dentro de casa, ele só teve uma derrota, isso aqui é muito importante, só o Atlético de Madrid que não perdeu em casa e o Real Madrid ele só tem apenas uma derrota. Fora de casa, o Girona é um time que só venceu 3 vezes, tá? Das últimas 5 rodadas ele foi derrotado em 3 e ele empatou em uma. Então, família, aqui você não tem muito por onde correr. É buscar qualquer opção a favor do Real Madrid. Temos que contar que, vamos observar se tem algum desfalque. Bellingham está com cartão vermelho e não joga.
Carvajal e Éder Militão já sabemos. Então, provavelmente Mbappé vai jogar, Vinícius, todo mundo. E isso deixa o Real mais forte e dentro de casa a gente não tem como correr de fazer alguma entrada a favor do Real Madrid. Então, vamos aqui na Espanha, Real Madrid e Girona. Felipe, eu quero uma entrada única. Cara, uma entrada única vai ser complicado, porque a gente não vai ter cotação. Nesse caso aqui, poderia ser uma entrada única para o Real -1, mas a 1,37 não dá, certo? Mas você querendo uma entrada única, você pode tentar o seguinte. Não vai ter aqui para gol do Real Madrid. Família, aqui não vamos conseguir pegar cotação para entrada única, tá? Será o Real Madrid para vencer aqui, a 1,27 para você colocar no bilhete. Ou para colocar no bilhete também, Real Madrid para vencer dos tempos. Embora tá pagando 1,15, para você colocar no bilhete ainda serve. Mas se você quiser uma cotação maior, eu aconselho vocês a vitória do Real Madrid. Não iria aqui em gols, tá? Ou se você quiser, né? Vamos fazer o seguinte. Começa a assistir o jogo no ao vivo. Espera passar pelo menos uns 15 minutos de jogo. Olha se essa cotação aqui de -1, ela já está superior a 1,55 pelo menos. Aí vale a pena você pegar, tá? Então, para entrada única no ao vivo, essa daqui, do Real -1, certo? Para bilhete, pode ser Real Madrid com resultado de vitória ou Real Madrid para vencer dos tempos, ok? Vamos para o nosso terceiro jogo. Aqui é o clássico, né? Um dos maiores jogos assim que vem anos e anos na Premier League. Era com Klopp. Agora temos o treinador para o Liverpool. Então, família, aqui é o seguinte. O Manchester City não joga com Rodri, já sabemos. Haaland é dúvida. Stones com a lesão e Akanji fora. Pelo lado do Liverpool, Bradley e Joe Gomes. Certo? Dúvida é Gakpo. Mas Gakpo, embora ele faça parte do ataque, mas sempre tem Luiz Dias, outros jogadores que também conseguem fazer, né, a função que Gakpo faz em campo. Manchester City em casa, nos últimos 5 jogos, ele só tem uma derrota para o Real Madrid. Isso é bom. É um time que vem crescendo dentro de casa. O Liverpool fora, ele vem... Vamos observar aqui, tá? A classificação. O Liverpool fora, ele não perdeu para ninguém. Tem 0 derrotas fora de casa. É um excelente time. Dos últimos 5 jogos, 1-1 com o Nottingham, 2-0 para o Brentford, 2-0 no Bournemouth, 2-2 no Everton e 2-2 no Aston Villa. Aqui podemos ver que o Liverpool marcou gols em todos os jogos e provavelmente sim ele vai marcar gol no City, tá? Muito provável. O City, ele precisa se manter aqui, aproveitando essa derrota do Chelsea. O Chelsea vinha numa crescente absurda, de repente o Chelsea começou a perder pontos aqui que ele não perdeu, né, no início da temporada. Então ele está ficando mais para baixo. Essa posição aqui, onde está o Norte, aqui deveria ser do Chelsea. Mas o Chelsea está sofrendo algumas derrotas que não está fazendo com que o Chelsea se mantenha na fase, né, de classificação para a Liga dos Campeões. Então aqui, família, para o City é importante a vitória, sim, certo? O empate aqui para ele também não é esses absurdos todos, porque o Aston Villa tem 27 jogos já, certo? O Newcastle tem 25, vai jogar também. Se o Newcastle marcar aqui e ganhar, no caso, ele vai para 44, mas ele tem um menor saldo de gols. Então ele não vai ser ultrapassado por ninguém, o City, né? Caso ele empate, porque o Bournemouth e o Chelsea, eles já jogaram, certo? Então para o City o empate também não é ruim. Dito isso, vamos para onde importa. Inglaterra, Premier League, Manchester City e Liverpool. Família, minha primeira opção, ambas marcam, certo? Mas a 1,36 eu não pego. Eu não gosto de botar a cotação de ambas marcas abaixo de 1,50 para fazer dupla. Não gosto. Eu só pego ambas marcas se ela tiver já um bilhete pronto mais de 1,60. Entendeu? Então aqui para mim eu não pego, só se for no ao vivo. Você aguarda valorizar. Passou de 1,55, 1,60 ali você já abraça. Ok? Outra opção também interessantíssima. Liverpool empate anula a 1,67. É bom? Sim. É bom. É bom. Não é ruim essa entrada porque o empate para o City serve. O City deve vencer? Difícil. Para vencer um time que não perdeu ainda, difícil. Mas eu vou a favor do Liverpool. Pelo momento do Liverpool, pelo time do Liverpool ser um time mais, vamos dizer assim, hoje melhor treinado,
Não que Guardiola não treine bem o time, mas Guardiola está colocando agora algumas peças, está perdendo algumas peças também. Então aqui eu iria no Liverpool, empate anula. Ah, Felipe, eu quero colocar no bilhete a cotação maior. Pronto. Essa aqui é a melhor opção. Liverpool para já começar com um gol. Liverpool handicap 1. Mas essa opção aqui é excelente, certo? Podemos também buscar outra opção. Para buscar gol aqui, tanto do Liverpool quanto do Manchester City, não temos cotação, então não vale a pena. 1,5, vamos ver. 1,5 também não. Família, aqui é a favor do Liverpool mesmo, tá? Ou Liverpool empate anula, ou Liverpool para começar com um gol. Handicap asiático mais 1. Certo? Próximo jogo aqui, Bayern Frankfurt. Vamos olhar aqui a tabela. O Bayern é o seguinte. O Frankfurt vem numa crescente, tá? Um time que vem a 5 jogos aqui sem perder. Um time muito bom, certo? Mesmo perdendo o Marmouche, foi um time que ainda conseguiu mostrar seu futebol em campo. É um time bem ofensivo, são 42 gols marcados, 49 gols marcados, é um bom time, tá? Fora de casa, o Frankfurt tem 3 derrotas e 5 vitórias, 3 empates. Nos últimos 5 jogos, ele só perdeu um para o RB Leipzig, ok? O Bayern dentro de casa é o melhor mandante, ele não tem nenhuma derrota, 10 jogos em um empate, isso aqui é importante. Na classificação geral, o Leverkusen, ele perdeu a chance, entre aspas, jogou melhor, jogou sim, certo? Jogou contra o Bayern. Era para o Leverkusen ter vencido aquele jogo. O Leverkusen no momento, ele está com bem mais próximo, né? A diferença ia ser de 2 pontos, 3 pontos para o Bayern. Então, o Bayern não está ainda tranquilo de braçadas, não está, ele não pode vacilar em alguns jogos, mas aqui, por exemplo, o empate para o Bayern não é um resultado ruim, ele ainda continua na frente do Leverkusen para igualar ainda os jogos, então não vejo de forma ruim o Bayern se amarrar no empate, e eu não estou vendo o Bayern jogar com a dominância que o Bayern tinha antes. O Bayern vence, ele joga muito bem, ele consegue os resultados, mas em campo o Bayern já foi em algum momento mais dominante do que é agora, tá? Então aqui, família, vamos dar uma analisada aqui geral, ok? Alemanha, Bayern de Munique e Frankfurt. Primeira mão, eu acredito que se ambas marcas aqui vem muito forte, muito forte. O Frankfurt é um bom time, é um time que ele não corre, ele vai para cima do seu adversário, ele busca sim vencer as partidas, tá? Então é um time que ele pode marcar gol no Bayern de Munique, não vejo como uma situação impossível. Temos Nketiah, que é um atacante muito bom, forte, e ele pode sim marcar gol no Bayern. Então esse ambas marcas aqui tem muito valor. Esse mais 3 aqui também eu acredito que tem valor. Eu não consigo enxergar hoje o Bayern colocando 4-0 no Frankfurt. Não consigo ver um 4 gols de diferença, tá? Para mim aqui tá uma entrada muito segura, muito boa. Mesmo que o Bayern é aquela coisa. Vou até mostrar aqui o jogo para vocês. Eu tomei head no jogo aqui que eu quero mostrar para vocês. Foi nesse aqui, ó. Bayern, esse jogo aqui. Aqui esse jogo eu coloquei a mesma coisa, handicap mais 3 para o Leipzig. E esse jogo aqui simplesmente o Leipzig nunca tinha perdido 5 gols pro Bayern de Munique. Aqui ele perdeu, aqui ele foi amassado, completamente dominado. Então assim, nessa partida ele conseguiu colocar 5, tá? Aí ele foi contra o Mönchengladbach 1. Aí ele voltou para dentro de casa, colocou 5. Aí foi jogar contra o Wolfsburg, foi 3-2. Então aqui assim, você pode perceber que depois o último resultado que o Bayern conseguiu de 3 gols foi contra o Bremen. Ele não fez 4, fez 3. Então é arriscado você entrar qualquer resultado assim contra o Bayern? Sim, é arriscado. Mas eu estou falando pela questão de valor. Hoje o Frankfurt tomar 4-0 do Bayern, acho difícil. Pode acontecer? Claro, mas acho muito difícil, tá? Então para um bilhetezinho essa daqui tá muito boa. Se você não quer fazer esse tipo de entrada em resultado, para mim a melhor opção é ambas. Não tem opção melhor para mim do que ambas, tá? Eu não iria nesse resultado seco aqui do Bayern, a não ser que o jogo estivesse rolando e eu pegasse essa cotação muito mais cheia, que o Bayern está acostumando a não marcar gol rápido, tá demorando um pouco a engrenar para marcar gol, então você pode pegar essa cotação aqui mais cheia. Você também pode tentar o quê? Pro Bayern marcar um gol no primeiro tempo, aqui ó, Bayern marcar um gol no primeiro tempo, tá? O Bayern tem marcado no primeiro tempo, sim, mas ele tá marcando aos 40 e pouco, 41, 42.
Foi 3 jogos seguidos mais ou menos assim, ou foi 2 jogos assim. Ele tá marcando acima dos 40, bem no finalzinho. Pode ser? Pode. Mas nesse caso, se você quiser pegar gol no primeiro tempo, eu aguardaria, tá? Seguraria um pouco e tentava pegar uma cotaçãozinha melhor para gol no primeiro tempo, certo? Então é mais ou menos isso, tá, família? Ou Frankfurt 3 gols, ou ambas marcam, ou no ao vivo, como passei para vocês, pegar gol no primeiro tempo do Bayern. Bom? Próximo jogo, Juventus e Cagliari. Os times italianos eles foram eliminados da Champions League. Assim, campanhas absurdas. Só quem tá vivo ainda é a Inter. Mas a Atalanta deu uma pipocada absurda. Resultado horrível. O Milan tinha tudo para se classificar. Tava muito bem. Tinha todas as chances para se classificar. Ele provavelmente venceria o jogo. Mas Theo Hernandes foi expulso e arrebentou com o Milan. E a Juventus também deu adeus. Perdeu por Feyenoord. O que é que eu posso ver aqui nesse jogo da Juventus? Perdão, deixa eu mostrar aqui para vocês a tabela. Para a Juventus, é interessante se manter nessa parte de cima. Com o empate da Lazio, se a Juventus vencer, ela pula para 49 pontos. Ela já fica em zona de classificação para a Champions. Isso é muito bom. Fora de casa, a Juventus só tem apenas uma derrota. Isso é melhor ainda para a gente. E dentro de casa, o Cagliari é um mandante muito fraco. 4 vitórias apenas, 3 empates, 6 derrotas. Apenas 15 gols marcados. Tá, família? Então a gente pode sim buscar algo aqui a favor da Juventus, certo? Quais resultados aqui poderia ser bom para a Juventus? Empate para a Juventus e vitória da Juventus, tá? Dupla chance, a 1,25 tá muito boa essa cotação, muito boa. A Juventus hoje tem um ataque confiável? Tem um ataque bom. Confiável é difícil dizer, mas é um ataque bom que vem marcando. Então se você quiser buscar esse gol da Juventus aqui contra o Cagliari a 1,21, para mim ela é melhor do que a dupla chance. Por quê? O Cagliari é uma defesa que é o seguinte, ó. Vamos ver os últimos jogos do Cagliari em casa, certo? O Cagliari tomou gol do Parma, tomou gol da Lazio, tomou gol do Lecce, tomou gol da Inter, tomou gol da Atalanta. Ele só não tomou gol do Verona, mas ele tomou 3 do Milan, tomou 2 do Bologna, 2 do Torino e não tomou do Cremonese. Então assim, desses 10 últimos jogos, ele não tomou o gol do Cremonese e do Verona, que é um time que briga pela parte de baixo. Então assim, é um time que provavelmente ele vai sofrer gol. A Juventus é um time que ele faz gol fora de casa, ó. Fez gol no PSV, fez gol no Como, fez gol na Napoli. Aqui no Bruges ele não fez, morreu em 0 a 0, mas na Atalanta ele fez. Então eu acredito sim nesse gol da Juventus. Para mim a melhor opção é esse gol da Juventus. Sem contar que a Juventus precisa sim não estar desperdiçando ponto. Ela precisa pontuar o máximo que ela conseguir, tá? Então eu acredito que é uma boa opção esse gol da Juve. Ou o empate também tem muito valor, tá, família? Quem não quer entrar em gols, esse dupla chance aqui da Juve também tá muito interessante, tá? Muito bom mesmo. Temos outro jogo aqui agora, que é o Mirassol Palmeiras. Aqui é o seguinte, família. Independente do que aconteça, independente se o Palmeiras vai se classificar, não vai se classificar, isso aí não interessa. O que interessa é o que a gente pode entender do Campeonato Paulista no momento. O Palmeiras ele tem 5 jogos com 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota, tá? Por incrível que pareça, ele tem o mesmo número de derrotas, por exemplo, do que o líder do campeonato, que é o Corinthians. Tá? Ele tem menos derrotas do que o segundo colocado, que é o São Bernardo. O Mirassol ele tem 5 derrotas, e essas 5 derrotas vêm no momento agora. Ele tomou 4 do São Paulo, ele empatou com o Noroeste, perdeu da Ponte em Mirassol, ele tomou 2 a 1 do Novo Horizontino, e ele perdeu 3 a 0 para o Red Bull. O que eu quero dizer com isso é que, independente aqui, o Palmeiras ele é favorito, tá? O Mirassol tem 19 gols marcados, mas sofreu 18. O Palmeiras tem 18 gols marcados e sofreu 8. Então aqui, família, eu iria buscar alguma coisa no Palmeiras. Sem contar que, deixa eu passar tudo direitinho para vocês entenderem mais ou menos a análise. O Mirassol ele está classificado, ele não vai ser mais ultrapassado. Tá bom? Então, aqui a gente pode entender que o Mirassol pode ir mais um pouco relaxado, certo? O Palmeiras ele precisa que a Ponte ou o São Bernardo dê uma falhada aí nesse próximo jogo. O São Bernardo, vamos lá. O São Bernardo ele vai jogar contra o São Paulo, tá? Então aqui, da mesma forma, vamos ser honestos, tá? Da mesma forma que foi
São Paulo e Ponte. São Paulo deu uma tiradinha de pé, normal. Existe uma rivalidade entre Palmeiras e São Paulo. E para o São Paulo, para mim, na minha opinião, tá? Para nenhum time ali de cima é importante você ter o Palmeiras ali, brigando. É melhor você eliminar o Palmeiras logo do que deixar ele vivo, que vai ser, sim, um time mais complicado para quem quer ser campeão, uma coisa ou outra. Então, obviamente, o São Paulo vai tirar o pezinho. Ele pode muito bem chegar aqui, ó, e dar esse empate pro São Bernardo. São Bernardo vai para 24 pontos. Fica tranquilo. O Palmeiras não chega no São Bernardo com 24 pontos. Então aqui é mais tranquilo. Qual é a situação aqui agora? A Ponte Preta, ela precisa vencer sua partida, tá? Por quê? Porque o empate o Palmeiras pega ela se o Palmeiras vencer. Então ela precisa vencer a partida. Agora, o confronto dela é justamente contra um time que é o Red Bull Bragantino, que ele está brigando por uma classificação. Olha aqui, ó. O Red Bull Bragantino tem 14, certo? Se o Guarani vencer o Corinthians, se eu não estou enganado, é Corinthians e Guarani. O Corinthians aqui não precisa de forma nenhuma. Deixa eu só observar aqui, tá? É Ponte Preta e Red Bull e Guarani e Corinthians, perfeitamente. O Corinthians em Itaquera, ele pode sim dar uma facilitada. Ele não precisa ir com força máxima, ele não precisa se esforçar tanto. Para ele, tá tranquilo. Tá? O Corinthians tem jogo mais importante, que é pela Libertadores aí, de que ficar se preocupando nesse momento com o Paulista. Então possa ser que o Guarani vença o Corinthians. Se o Guarani vencer o Corinthians, o Guarani pula para 15, ó. E se o Red Bull empatar, ele não vai passar do Corinthians. Ele não vai passar do Guarani, porque o saldo do Red Bull tá negativo, a não ser que o Red Bull... Não, se ele empatar não tem como. A não ser que o Red Bull vence a partida. E a partida dele é justamente contra a Ponte Preta. Então aqui é um jogo que para o Bragantino o empate pode ser útil caso o Guarani perca, ou empate ou perca, tá? Se o Guarani vencer, aí vai complicar para o Red Bull. Então o Red Bull vai querer entrar para vencer. Dentro de casa, fora de casa, perdão, contra a Ponte Preta ele vai ter que jogar para cima para vencer. Então isso vai fazer com que o Guarani também tente vencer. E aqui fica o risco. A Ponte precisa vencer esse jogo, tá? Para a Ponte é vitória que interessa. Se a Ponte empatar com o Bragantino aqui, o Palmeiras passa ela. Se o Palmeiras vencer, certo? Então a gente tem que buscar em quem mais precisa. Quem mais precisa no momento é o Palmeiras, tá? Eu vou até deixar uma opção extra para vocês aqui. Um resultado interessante. Vocês querem uma cotação interessante? Um extra. Isso aqui, ó. Ponte para marcar um gol. A Ponte vai se lançar absurdamente para o ataque. A Ponte precisa vencer esse jogo. Então não é nada ruim esse gol da Ponte Preta 1,44. Não é nada ruim. Se você aguardar um pouquinho, você pega no ao vivo esse gol da Ponte Preta 1,60. Rápido. Então essa cotação aqui é excelente. Tá bom? E para o Palmeiras, né, que é o que a gente estava buscando, que é a nossa análise do momento é o Palmeiras. Para o Palmeiras é o seguinte. Aguarda valorizar um pouquinho e pega o Palmeiras para vencer. No ao vivo. Felipe, eu não quero pegar no ao vivo não. Eu quero pegar de pré-live. Pré-live, pronto. Palmeiras para vencer 2 tempos. Pronto. Aqui não tem outra coisa. É isso, tá? É essa entrada para vencer 2 tempos ou para vencer a partida. Podemos também ver, deixa eu ver como é que tá a cotação do Palmeiras com empate anula. Empate anula no 16 eu não pego não. Pronto. Então é isso, família. Palmeiras para vencer, você pega mais valorizado. Ou para bilhete pré, você coloca aqui, ó. Palmeiras para vencer 2 tempos. Beleza? Essa foi a nossa análise do nosso domingão, certo? São jogos bons, jogos interessantes. Se não der zebra, provavelmente vai ser um domingo também bem tranquilo, tá? Principalmente esses jogos aqui assim, ó. É o Madrid, Girona, Napoli, Como, Liverpool. São jogos que têm uma tendência maior de ser um jogo tranquilo. Palmeiras aqui também pode se complicar, pode, mas acho que o Palmeiras ganha. Então, família, um ótimo domingão a todos, tá? Que tenhamos muitos e muitos e muitos green. Beleza? Tamo junto, família. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Qualquer coisa deixa um comentário aí e deixe seu like. Valeu, família. Tamo junto.